Aê! Ajuda dos universitários, né, minha porra? É para não. Aí, você tá me ouvindo bem, meu irmão? Valeu, tá. Thaís, obrigado, meu amor. Você salvou essa live. Salvou mesmo. Muito bom com vocês, Mira Dantas, galera. Figura, Fala aí, pessoal. figura conhecidíssima. Ah, inclusive, olha só, vamos lá. Pessoal, aqui embaixo tem um íconezinho de uma interrogaçãozinha. Quem quiser escrever perguntas por ali, por favor. Eu não vou olhar aqui nos comentários para a gente não perder a nossa conexão. A ideia aqui é a gente fazer. Deixa eu fechar aqui meu computador que está fazendo um reflexo nos meus olhos, meus lindos olhos azuis. A intenção aqui, pessoal, aí voltando àquela história. A gente estava fazendo uma reunião de pauta, estava conversando com o Bira para a gente conversar sobre o que a gente vai, enfim, tratar, que a gente vai conversar na nossa entrevista para o podcast que a gente vai lançar em breve, cara. E aí, óbvio, não pode faltar uma figura da cena nacional, do quadrinho, do cartoon. O Bira vai falar um pouco para a gente também. Lá no podcast vai ser uma jogada, só que essa aqui vai ser a nossa reunião de pauta. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer aqui. Bira, alguma expectativa? Olha, como fala aquela música, eu tô esperando tudo, inclusive nada. Mas Nada é nada vai possível. acontecer. Nada, não é. Aconteceria nada se eu conseguisse entrar, bicho. Já entrou, já era. E eu vou pedir outra coisa É, para vocês, pessoal. Quem puder, compartilha essa live aqui para trazer público, para a gente conversar com mais gente. Então, vamos lá. Eu estava conversando com o Bira sobre o que a gente podia conversar, né, nessa nossa live, perdão, no podcast que a gente vai fazer. E aí ele já entrou de voadora, já falou assim, só olha só. E já me falou como é que é a parada, porque o cara é monstro, bicho. E eu achei muito massa. Então aqui, siga, Bira. Ele deu uma ideia sobre a gente falar sobre o dia do quadrinho nacional. E aí, a coisa assim, impossível ser melhor. essa história de quadrinho nacional, ela realmente toma conta da minha vida, desde que eu sou criança, desde que eu comprava, quer dizer, nem eu comprava, né? Meu pai comprava o Globo, o Jornal do Brasil, vinha suplemento de quadrinho, e lá tinha, claro que, principalmente quadrinhos importados, mas quando eu entrei para aquecer, então, fazendo uma retrospectiva rápida, Vamos lembrar aqui o que é aquecer para o público. sim, Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo. A QC ela foi criada em 1984 com um único objetivo. Quer dizer, os objetivos eram vários, mas o principal era comemorar o Dia do Quadrinho Nacional e premiar os mestres do quadrinho. Isso porque o Feniano, Maringoni e o Álvaros, grande caricaturista, que já era da velha guarda na época, eles pesquisaram na Biblioteca Nacional e descobriram o trabalho do Ângelo Agostini, que até então era desconhecido. Sim, salvo algumas pessoas que conheciam o trabalho dele no jornal ou revista, né? Tico Tico, que foi fundada em 1905, as pessoas não sabiam quando tinha sido publicado o primeiro quadrinho nacional. Não tinha essa ideia. Caraca. Então, esses três caras foram até a Biblioteca Nacional e conseguiram, entre toneladas de jornais, ainda não era, vamos lembrar isso, né? Não era arquivos digitais como são hoje, né? Então eles tiveram que manusear exemplares mesmo da época. Eles chegaram nas aventuras de Inhoquim. Então, em 30 de janeiro de 1869, foi publicada a considerada primeira HQ no Brasil. E o Ângelo Agostini, ele tinha já uma longa carreira, né, na imprensa, que aí foi o outro ponto que eu conversei com o Zota, né, que assim, o meu trabalho na imprensa, seja sindical, seja na grande imprensa, ele tem uma pauta. A pauta é a luta que o Ângelo Agostini começou com o trabalho gráfico, com a arte gráfica no jornal. Então, esse trabalho foi hercúleo. E o Ângelo Agostini, ele tem um papel fundamental na criação dos jornais daquela época. A gente tem que lembrar, reinado de Dom Pedro II,
Velho. escravidão, mulheres não votavam, Sério, cara. exatamente, Brasil Império. E pouquíssimos jornais, pouca gente sabia ler. Então, nesse pouca gente sabia ler, que entra o papel da ilustração, porque como que uma folha cheia de letras iria chamar a atenção de quem não sabia ler? Não chamava, né? Agora, quando passou a ter ilustração, e o Ângelo Agostini colocava na capa, isso foi um total alvoroço. Então, uma coisa assim muito interessante da época é que o Ângelo Agostini, na época não tinha banca de jornal, então ele colocava as revistas para serem vendidas a assinatura delas, do jornal, né? As pessoas pagavam e ele mandava isso pelo correio. Ele mandava os exemplares pelo correio. Só que quando chegava na casa de um senhor de engenho, um jornal que era anti-escravidão, que fazia críticas aos clérigos da época, isso aí causava muita confusão e, claro, os fazendeiros cortavam a assinatura no ato. Só que aí passava tipo um mês e os filhos enchiam o saco desse fazendeiro para ele voltar a fazer a assinatura daquele jornal, porque era a única forma deles verem ilustrações e caricaturas. Irado, cara. Muito, muito. Então ele conseguiu lançar, e assim, teve vários jornais, né? O Ângelo Agostini fundou o Diabo Coxo em São Paulo, agora não vou lembrar a data, e depois ele fugiu para o Rio de Janeiro, foi realmente fugido, porque o Diabo Coxo, a redação do Diabo Coxo, onde ele publicava, junto com o Luiz Gama, grande jornalista negro, grande abolicionista, um dos maiores intelectuais que a gente já teve nesse ponto. O que aconteceu? Invadiram a sede do jornal e quebraram tudo. Então, o Ângelo Agostini percebeu que a barra era pesada em São Paulo. Tá pesando, né, cara? Cultura do café. Qual é o tema base, então, do quadrinho dele? O quadrinho dele era crítica social, era crítica política diretamente, encampava alguma luta clara, como é que era isso? Na verdade, essa luta ele fazia com as charges nos jornais. O quadrinho, ele falava muito da vida, digamos, nos campos, né, nos lugares mais esquecidos. Tanto que tem uma viagem que é famosa, né, que o Joaquim, que era o personagem dele, ele pega um trem e ele vai pelos rincões do Brasil. Ele sai pelos rincões e visitando e tendo contato com essas populações afastadas. Então, o quadrinho era mais de lazer mesmo. Então, as aventuras de Joaquim era uma coisa, assim, digamos, a cultura brasileira. Então, ele falava das comidas típicas, ele falava das aventuras, inclusive das encrencas, né? Porque tem briga com onça, né? E aquelas coisas todas que são do Brasil Império. Entendi, cara. Na charge ele, por exemplo, o Ângelo Agostini, ele teve na Guerra de Canudos. Sério? Ele foi lá? Sério? Ele foi lá desenhar em loco. Imagina só. O cara, assim, ele não foi até a Guerra do Paraguai, mas a Guerra do Paraguai, sim, total. A Guerra do Paraguai aconteceu na mesma época. Se eu não me engano, ele foi sim até a Guerra do Paraguai. Ele cruzou a fronteira do Brasil e Paraguai, porque ele fez charges na época. Então, só que assim, ele não ficava o tempo todo, porque ele tinha que voltar. O Ângelo Agostini, Zota, imagina você, o trabalho que você faz no Instagram era o que ele fazia, ou seja, você edita os seus vídeos, você faz os seus reacts, você faz a sua pauta, você cuida do seu roteiro. O Ângelo Agostini era igual, só que com o jornal impresso. Cara, e eu vou ver uma outra coisa interessantíssima, assim, para arte gráfica, né? Como o Ângelo Agostini trabalhava? Nessa época, a gente sabe, não existia impressão offset. Então, tudo era feito ainda no sistema do Gutenberg, né? Então, tipo móveis, né? Exatamente, tipo os móveis, e as folhas eram impressas uma a uma. E a ilustração, ela não tinha como ser reproduzida.
que ele fazia? Ele desenhava com lápis dermatográfico numa pedra. Isso aí é litogravura. É lito. Litogravura, isso aí, litogravura. Caraca! E aí que acontecia? Depois que aquela pedra, a tiragem do jornal ia ser 1.000 exemplares. Ele fazia o desenho no tamanho que ia entrar no jornal. Ele fazia as reproduções, né? Ele fazia na litogravura. Ele fazia as reproduções na máquina. E aí ele recortava isso com uma tesoura, na época não tinha estilete, e colava uma por uma na folha do jornal que ele ia vender. Nossa! E aí o que acontecia? Ele tinha centenas de pedras. E aí o que ele fazia? Ele apagava. Então ele ficava com algumas, eu acho, imagino, né? As que ele mais gostava, ele preservou. Hoje em dia, se eu não me engano, só tem 3 ou 4 pedras dessas do Ângelo Agostini. Uma está na USP, uma era de propriedade do professor Canin, que foi um professor da USP, professor de quadrinhos, uma sumidade em matéria de Ângelo Agostini, e ele tinha uma, né? Ele deve ter comprado em algum lugar, algum leilão, mas assim, são pouquíssimas pedras, porque realmente a maioria, o que ele fazia? Ele apagava o desenho e usava de novo. Isso é praticamente Flintstones fazendo imprenta. Sim, eu quero fazer uma nota aqui, para quem está chegando agora, para quem acabou de chegar. Esse aqui embaixo é o Bira Dantas, quem é do meu perfil, Bira Dantas, ilustrador, está dando uma aula para gente sobre o início dos quadrinhos. Essa nossa reunião aqui, de vez em quando eu estou olhando aqui para o lado, gente, porque essa nossa reunião aqui é uma reunião de pauta, tá? A gente está trocando, batendo um papo breve, isso não vai ser breve. A gente vai sair para cantar, hein? A gente vai sair Daqui a pouco a gente vai se encontrar fisicamente num karaokê, bicho. A gente vai cantar. Depois eu vou falar sobre o karaokê também, bicho. Então, para localizar vocês que estão aqui, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo. A gente está compartilhando com vocês essa reunião de pauta. Eu estou olhando aqui para o lado, que é o computador que eu estou fazendo anotações para servir de roteiro para mim quando a gente for fazer o nosso podcast. Eu vou pedir uma pausa para você, Bira, que já fizeram aqui embaixo, pessoal. Tem uma área de perguntas, um balãozinho com uma interrogação. Então, tá aqui, ó. Eu vou responder a pergunta do. Cadê? Como é que faz essa pergunta e ir para lá para frente? Do Mercado Escada. Ele apareceu? Aqui, ó. Qual será o nome do podcast? O nome do podcast será Tomada Podcast. Bom, tomada em todos os sentidos. No sentido de conexão, no sentido de a gente tomar o Brasil pela arte, pela cultura. Isso é muito bacana. Sem frescura, sem dedinho levantado, sem, sabe, enfim, linguagem complexa. A ideia é mais ou menos essa. É conversar com gente como Bira, sabe? Artistas inspiradores, porque a ideia é inspirar, exclusivamente. Quando eu falo hora de aprender, pessoal, eu não estou querendo ensinar nada, não. São minhas oportunidades de aprendizado que eu compartilho com vocês. Aqui, comigo, não sei se para vocês aparecerem embaixo ou em cima, o Bira Dantas é uma oportunidade excepcional de aprender que eu estou tendo. Cada conversa, cada papo com você é um sonho, Bira, e a gente compartilha isso com a galera, massa. Então, quem tiver aqui, se puder dar uma compartilhada, Bira, vamos continuar aqui. A gente está falando sobre o Agostini, o Ângelo Agostini, porque ele foi a inspiração para criar o Dia do Cartunista, não é isso? O Dia é um projeto ainda. Nacional. Dia do Cartunista Nacional. Não, já é fechado já. Já. O que acontece? Em 1984, como eu falei, Ofeliano, Maringoni e o Álvaros pesquisaram lá, acharam um monte de coisa e falaram, olha, dia 30 de janeiro foi quando ele publicou a primeira HQ. Sim. Ângelo Agostini. No jornal, revista, né? Vida Fluminense. Muito bem. E aí, juntou com o povo de São Paulo. Então, isso, 1869, né? Não. É isso. O Ângelo Agostini, 1989. Isso aí que acontece em 1983, 84.
todo esse pessoal pesquisando. Aí estava lá Franco de Rosa, estava lá Gualbert, estava lá Jal, estava Florial, estava Vorney, do Fanzine Quadrix, muita gente, muita gente. E essas pessoas todas, Laerte estava lá, Paulo Caruso, todo mundo Fausto, todo mundo que vocês imaginam, Jaime Cortez, todo mundo dos quadrinhos na época da charge, do cartoon, envolvidos nessa discussão. E aí o pessoal resolve criar a AQC. A AQC, Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, ela foi criada com a intenção de fazer um troféu, o prêmio Ângelo Agostini, e premiar os mestres. Porque naquela época, Zota, imagina só, isso aí foi 84, 3 anos antes, não, 5 anos antes, eu estava desenhando o Gibi dos Trapalhões num estúdio, lá em São Paulo, estúdio Eli Barbosa. Eu não assinava meus desenhos, ninguém assinava, né? Só saía o nome do estúdio e no final tinha um expediente que estava lá, roteiristas, desenhistas. Certo. E dentre esses desenhistas, estava lá um cara chamado João Batista Queiroz, que foi o criador dos quadrinhos do Cacareco. Cacareco foi um candidato à presidência da República. Era um crocodilo, um jacaré, do Zoológico do Rio de Janeiro, que o pessoal resolveu fazer um voto de protesto, não sei em que ano foi, e lançaram o nome Cacareco. E votaram nesse Cacareco, foi muito bem votado. Bom, era o voto de protesto. O Cacareco virou um gibi em quadrinhos. Isso aí nos anos 60, que o João Batista Queiroz desenhou. E nessa época, então, eu não era nascido, né? Eu nasci em 63. 79, eu tinha 16 anos, fui trabalhar, fui estagiar no estúdio Eli Barbosa. E aí eu conheci esses caras. Estava lá João Batista Queiroz, estava o Sérgio Lima, que era um grande desenhista de terror da época. E era que o pessoal chama de a idade de ouro dos quadrinhos do Brasil, né? Que foi dos anos 60, 70, né? Que teve muita revista em banca, muita. Vocês imaginam o seguinte, vão no FIC, chegam lá no FIC e tem centenas de lançamentos de quadrinhos. Pois bem, as bancas de quadrinhos que teve agora em Belo Horizonte, né? Sucesso absoluto de público e estética sensacional. Exatamente. Sempre, né? Também. Festival Internacional de Quadrinhos. Imagine que a gente tivesse o FIC nas bancas de jornal do Brasil, vendendo revista barata. Porque na época, a revista ela era vendida o equivalente hoje, tipo, sei lá, R$18, R$20. Isso aí é uma revista com muita página. Então, toda semana tinha, assim, 10, 15 revistas de quadrinho brasileiro, assinado, com o nome das pessoas lá. Então, assim, eram muitas editoras que publicavam. O quadrinho teve essa fase, que é chamado a Idade de Ouro, né? É o período áureo, né? Exato. Quando eu entrei, isso já estava em declínio. Então, o que tinha acontecido? Não tinha mais aquelas revistas todas nas bancas. Tinha Maurício de Souza, que sempre, aí a gente tem que tirar o chapéu, porque o estúdio Maurício de Souza, ele conseguiu manter uma produção em linha ascendente, popular, né? E a preços módicos. A preços módicos, né? A preços populares também, né? Acessíveis, né? Isso. Porque, assim, eu entendo que alguns livros de quadrinhos são luxuosos e custam mais de R$100, porque tem um custo de produção, custo gráfico muito alto, papel couché, 4 cores. Só que quem consegue pagar R$100 num álbum? Em um você consegue, em 2, mas eu estou falando aqui de muitos lançamentos. Então, assim, além dos quadrinhos nacionais, tinham todos os quadrinhos importados. Tinha Super-Homem, tinha Homem-Aranha, tinha Capitão América, as pessoas gostavam disso. Uhum. Então, era uma loucura mesmo. Quando eu fui trabalhar no estúdio Eli Barbosa, tinha, assim, Turma da Mônica, várias revistas, né, da turma, tinha os Trapalhões, tinha o Festival Hanna-Barbera, que quem aqui de mais idade deve lembrar, chamava Festival HD,
que era publicado pela Rio Gráfica Editora, atual Editora Globo. Eles pegavam todos os desenhos animados Hanna-Barbera e colocavam em quadrinhos. Isso fazia muito sucesso também. Sim. E, claro, tinha Tex, né? Todos os faroestes, né? Clássicos, do faroeste. de Aeroplástico. O Tex tem fãs, assim, ávidos. Sim, e Todos esses títulos, além desses títulos que você está falando, né? Eles são formadores de público incríveis. São pessoas que começaram por eles e envelheceram colecionando, comprando. Então, ele tem uma importância muito grande na formação da cultura da leitura de quadrinhos, né? Exatamente. O Tex, ele é o quadrinho mais antigo e mais longevo publicado no Brasil. E eu acho que... Olha... porque ele foi quase mostrando. Ele foi publicado na Itália, e sem interrupção. Tex tem leitores até hoje. Hoje ele está, se eu não me engano, com a editora Mitos. Então, mas o Tex passou por várias editoras, né? Foi da VEC, foi um monte de lugares. Mas voltando ao nosso foco. Isso. Se deixar, eu vou devaneando. Voltando a dizer pro pessoal que não vai ser esse podcast, olha, essa live vai ter que acabar rápido, porque daqui a pouco a gente tem que sair para cantar. Começamos ilustradores, cantores, meu Maria, isso não vai dar. Eu vou botar os stories lá para vocês verem. As men say, only fools run. Nunca quer cantar hoje, hein? É um esperado. Eu tenho essa frustração que quase todo ilustrador que eu conheço toca alguma coisa, toca algum instrumento. Você toca a gaita, tá longe daqui. Se não pegava a gaita aqui, já... Cara, eu não toco nada, eu não sei tocar nem galinha no galinheiro, rapaz. Nada, caixinha de fósforos, bicho. Isso é uma frustração enorme, cara. But estamos agora... O Bira, ele é um aficionado por... Ele e a esposa dele, por... A família também, né? A Sofia, a Thaís também. A família é bicho. E eles estão me trazendo de volta, porque eu lembro que nos anos 90 eu gostava muito de ir com a rapaziada. E caraca, eu estou descobrindo de novo essa parada. Que massa. Bom, eu ia falar da AQC, né? Que o pessoal chegou então e chegou nessa data, 30 de janeiro, publicação do primeiro quadrinho no Brasil por Ângelo Agostini. Isso. E aí fizeram o primeiro troféu Ângelo Agostini, premiando os mestres. Jaime Cortez, se eu não me engano, Flávio Colim e Eugênio Coronel. Bom, foi um sucesso, né? Esses senhores, na época, ficaram super contentes de serem reconhecidos, serem relembrados, né? E assim, esse pessoal, como eu falei para vocês, eles tinham a pegada, assim, de conhecer o pessoal de quadrinho. No meu caso, eu conheci num estúdio. Então, o João Batista Queiroz, que depois foi premiado também, e o Sérgio Lima, eles, na época, estavam esquecidos, mas estavam produzindo. Eles estavam produzindo quadrinhos. Aí, eu não estava nesse primeiro troféu Ângelo Agostini, né? Eu vim começar a participar um ano depois. Entendi. E aí, conheci todo esse pessoal. O Gualberto, eu já conhecia, e o Jal, mas eu conheci o Vorney. E o Vorney, só monstro. E o Vorney tem um papel importante junto com o Marcati. O Marcati, ele já produzia os próprios gibis. Ele tinha, então, um ano mais velho que eu, era um cara jovem, mas ele já imprimia os próprios gibis, porque ele tinha entrado naquela pegada da hip-hop press, dos quadrinhos underground nos Estados Unidos, os Freak Brothers, Robert Crumb, todo aquele povo. E aí, o que acontece? Bom, primeiro que eu achava que Marcati era um quadrinista italiano, que estava sendo publicado no Brasil. E aí, quando eu descubro que ele estava lá na reunião da AQC, né, fui conversar com ele e tal, né, conhecer. E aí ele falou, não, eu sou brasileiro, tudo, né? E moro no Tatuapé. Eu morava no Tatuapé também, a gente era, assim, morava em duas ruas paralelas ali. E a gente ficou muito amigo.
O Vorney, ele trouxe essa cultura do fanzine para dentro da AQC. Então, os fanzineiros, eles têm um papel fundamental na criação do que a gente considera o quadrinho independente atual, porque eram os fanzineiros que faziam isso naquela época. Hoje em dia, ainda tem fanzines, claro, muitos, né? Até porque o fanzine, ele não era só de quadrinhos. Os primeiros fanzines, por exemplo, o fanzine mais antigo foi criado em Piracicaba, em São Paulo, no interior de São Paulo, pelo Edson Rontani. Esse cara ele era cartunista de jornal, que nem você, Zota, foi, Sim. nem eu fui. E aí, o que ele fazia? Ele fez um fanzine de ficção científica, e que falava ali de Flash Gordon, trazia coisas do mundo dos quadrinhos, né? Era texto e desenho. E o fanzine era essa ideia, era que fosse algo não só de quadrinhos, mas também informativo e cultural. Bom, Isso tudo já tinha um viés underground, né? já tinha isso foi de bater de encontro ao que já tinha sido que a convenção como publicação de informação, né? O fanzine já nascia. A base do fanzine, a origem do fanzine sempre foi essa, né? E não perdeu isso até hoje. Até hoje, é isso mesmo. Inclusive, nos Estados Unidos, no começo, os fanzines eram vendidos, por isso, daí vem o nome underground, naqueles túneis que atravessavam na entrada do metrô, ou atravessavam de uma avenida para o outro, os caras ficavam ali dentro vendendo os fanzines. Olha que louco, cara. E as revistas independentes, né? Então, essa é a pegada, isso tudo estourou minha cabeça. Nessa época, eu já estava fazendo charges para o movimento sindical. Isso começou em 82. Então, é mais ou menos a minha saída do Gibi dos Trapalhões e entrada no movimento sindical fazendo charge política. E aí, claro, era totalmente diferente, porque no estúdio a gente trabalhava numa linha de montagem. Uma pessoa fazia o roteiro, eu desenhava o lápis, outro passava o nanquim, outro fazia os balões, outra pessoa fazia a correção do roteiro. Então, assim, todo esse processo era dividido e a gente produzia bastante. Eu produzia, assim, por mês, umas 60 páginas, 50 páginas de quadrinhos. Quadrinhos, cara? Era quase um gibi inteiro, porque o gibi tinha 64. Aí você pega o Eduardo Vetilo, o Vetilo, esse é o monstro que está aí fazendo carreira, publicando quadrinho todo ano, até hoje. Eduardo Vetilo, eu fui assistente dele. Ele produzia 100 páginas a 120 só dos Trapalhões. Por mês? Por mês. Que isso, bicho? Para você cair para trás, além dos Trapalhões, ele ainda fazia. Para Abril, ele fazia todos os quadrinhos que tinha o Urtigão. Ele era especialista em desenhar o Urtigão da Disney. Sim. Ele fazia o Urtigão. Aí ele fazia também o Chet, que era um faroeste brasileiro, né, passado nos Estados Unidos, mas ele era totalmente produzido aqui. Roteiro do Wilde Portela, irmão do Watson Portela, Sim. Desenhos do Watson, do Antonino Omobono e do Ofeliano e do Eduardo Vetilo. Todos eles produzindo um gibi do Chet. E o Chet foi invenção do... Isso em que ano? Repete pra mim. Isso em que década? Isso em 80, 1980, 81. Só para posicionar aqui no mundo da nossa idade, não tinha Photoshop, não tinha computador, meu amigo. Tudo era na unha, rapaz. Letrinha feita à mão, exatamente. As texturas eram feitas com letras técnicas, que eram decalque, né? Geralmente fazer umas achuras, uns reticulados, uma gracinha que se fosse fazer assim, para não ficar aquela coisa muito chapada, ou então se fazia com achuras à mão. Olha no que nós estamos falando. Então é muito mais assombroso quando você fala que o cara produzir 120 páginas de quadrinho por mês, sabe? Quando você nessas condições, o cara faz no lápis, primeiro ele alta, aprova, depois ele vai dar uma guarda melhor no lápis, depois ele passa o nanquim, não raro depois ele usava esses letras 7, depois tinha que passar a balonização. Não tinha Ctrl+Z, papai. Meu máximo era o trabalho de fazer. No máximo um guache branco, né?
para fazer. Pois é, cara, olha aqui, bicho. Aí, pô, tem. Aí, por que evidenciar? Porque isso aí, a galera trabalhava nessa época, a galera arrancava leite de pedra, papai. E fazia uma produção que, me desculpe, eu, com meu computador, com meu tablet de desenho, né? E com softwares avançados que vai. Não dou conta. Eu não dou conta de uma fração disso, cara. Eu tô falando porque a gente é quadrinista. A gente sabe o feito que é produzir 120 páginas por mês, cara. Você é louco, meu irmão. Você é louco. Total. Ó, pessoal, quem tiver alguma dúvida, por favor, tem um balãozinho aqui embaixo, beleza? Com uma interrogaçãozinha. E vamos agradecer a essa loja. Obrigado, vocês estão por aí. Sensacional. Ó, inclusive, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta que saiu aqui. Vamos ver se a gente pode fazer lá rapidinho aqui. Vocês, tá aqui, ó. Vocês podem contar um pouco sobre como começou a carreira cartunística de vocês? Me dá isso aqui, porque isso vai ter que entrar no nosso podcast. Tá, pessoal? Isso aqui é uma reunião de pauta por podcast, tá bom? Isso tudo e muito mais vai ter no Tomada Podcast quando ele for pro ar. Por favor, responda você sobre o seu início na vida cartunística. Adorei isso. Como eu falei para vocês, eu fazia quadrinhos lá no Gibi dos Trapalhões, no estúdio Eli Barbosa. Só que isso aí, em 1979, eu comecei também a participar de movimentos sociais. Eu comecei a participar de movimento de oposições sindicais, movimento negro, movimento de mulheres, movimento de saúde, porque eu já tinha uma militância nessa área, comecei a ter, né, na verdade, estamos falando de 79, 80, então, paralelo ao Gibi dos Trapalhões, eu comecei a fazer cartoons, que era outra pegada. Aí era uma pegada de fazer crítica social num desenho só. Então não tinha lá uma história de 10 páginas para fazer. E aí eu gostei muito disso, gostei muito. E assim, sem querer desmerecer os quadrinhos, que eu adoro e faço até hoje, mas assim, é muito mais fácil você fazer um cartoon para um salão de humor, né, Zota, do que fazer uma história em quadrinhos de 10 páginas. Quadrinho é para quem adora mesmo, assim, e tem tempo para disponibilizar. O cartoon, uma chave, você consegue fazer em 1 hora. Em 1 hora você pintou, você desenhou, você escaneia e manda para um salão de humor. Roteirizou tudo, já é um quadro, né, cara? É um quadro, uma boa. Quadro. E aí, claro, tem assim, o trabalho de síntese, né? No caso da charge, o trabalho de texto, que é que texto que vai entrar aqui, quanto de texto vai entrar aqui. Eu lembro que assim, eu gosto muito do Dálcio, né? Um outro grande nome do cartoon da charge. Sim, gigante. Ele sempre fala o seguinte: texto para ele, a ideia da charge, do cartoon e o texto é o principal, mais do que o desenho. Então, ele se esmera nisso de uma forma assim louca. Então, ele tenta chegar no texto mais enxuto. Então, muitas vezes, a gente, no afã de terminar o trabalho, de fazer o cartoon ou a charge, você põe o texto ali que veio na mente e você achou que fechou, manda. O Dálcio não. O Dálcio, ele vai pegar isso, ele vai esperar, às vezes, até o último momento, fechamento de edição de jornal. O pessoal, Dálcio, cadê a charge? Ele fala, calma, em 5 minutos, mano, porque ele está compilando o texto. Então, é realmente assim, uma coisa que a gente se dedica, mas que é diferente da história em quadrinhos. Sim. Então, a minha entrada foi essa. E a sua, Zota? Então, a minha foi nos movimentos sociais. A minha foi um atropelamento. Eu conto isso, né? Eu não acredito, velho. Eu juro por Deus, eu fui atropelado de desenhista. É quase história de super-herói. Eu quero uma. Tem que idade? 20 e... Rapaz, eu vou chutar aqui. Eu não parei de falar com precisão isso daí, mas acho que esse atropelamento foi aos meus 26 anos, 25. Uau! Então isso foi assim. Eu gostava de desenhar, gosto a vida inteira, né? E aí, nessa idade, eu estava trabalhando como representante comercial, né?
e pegava um ônibus ali, ia no escritório, pegava pasta, pegava as coisas e ia saindo pelos supermercados para vender os negocinhos, ficar pendurando aquelas etiquetinhas. E aí tinha saído um curso, cara, de como fazer histórias em quadrinhos do Pater, Júlio Pater, aqui do Espírito Santo, né? É o chargista, um dos chargistas icônicos do Espírito Santo, chargista da tribuna desde que o mundo é mundo. E aí, cara, o Pater, ele, durante o curso, eu fui, né, fazer o curso à noite, foi um curso de 6 meses. Não ensinava a desenhar, ensinava a fazer quadrinhos, roteiro, criar personagem, sabe? A parte estrutural do quadrinho. E aí cada um usava isso com o seu talento, enfim, ia amadurecendo a parte de técnica de desenho. Então, e como fazer o quadrinho em si, enfim, sensacional. Nesse meio tempo, eu fui entregar o meu material no escritório durante o dia que eu estava trabalhando, e quando eu saí, atravessei a rua sem olhar para o lado, um carro veio, me chapou, eu fiquei, eu não podia mais trabalhar, porque eu fiquei muito mal no hospital, e o médico falou, olha, você não pode trabalhar na rua, você não pode ficar saindo andando. Eu falei, pô, fazer o quê? Eu vou desenhar. Meu cara, o médico não falou pra você, você não pode atravessar a rua sem olhar? É muito isso que faz uma taxa que está dentro do palpite. Juro que foi isso, cara. E ele foi assim, foi justamente uma conjunção de fatores, sabe? Eu lembro muito daquele filme do Benjamin Button, que ele conta um momento, uma conjunção de fatores que geram a menina que é o amor da vida dele, foi atropelada, né? Então, uma série de coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Eu considero isso muito assim também, sabe? Por que eu estava fazendo um curso de quadrinhos com o Pater? Porque o Pater tinha sido demitido do jornal onde ele trabalhava, injustamente. E ele, como a época ele era do movimento sindical, ele não podia ser demitido. Então, quando no período que eu fui atropelado, que eu não estava trabalhando, e que ele já me conhecia porque eu era aluno dele, ele foi readmitido numa ação judicial, ele foi readmitido na empresa. Quando ele foi readmitido, os freelas que ele fazia, ele já não podia fazer mais, porque o jornal tomava o tempo dele. Aí ele começou a passar freela pra mim. Eu, o aluno dele, falou assim, pô, esse cara é legal, vou fazer um desenho. E tá precisando, porque, pô, o cara foi atropelado, mano. E resultado, assim, pouco tempo eu já tava trabalhando no jornal, eu era colega de passo de prancheira do cara, velho. Foi isso aí. É uma história muito legal. Eu não tenho legamento nenhum. Um atropelamento. Ele não é igual aquele super-herói. Caiu dentro de uma coisa radioativa e saiu com qualquer deles. O Demolidor, né? O Demolidor é atropelado também. É um lixo. Produtos químicos. Aromatização. Tudo bem que não deve ser geral corrida também, né? Então. Saiu. Viu mais ainda? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta pra gente aqui. Só um minutinho. Fica lá. E a gente precisa cantar, hein? Tá na hora. Exatamente, seguinte, é a hora que tá aqui. Que horas são aqui agora? 18h10. Vamos levar aqui até 18h20? Tá bom, fechou. 18h20, vamos partir aqui para as perguntas. Que aqui, eu tenho uma pauta boa aqui para esse podcast. A não ser que o podcast vai ter 5 horas, bicho. Porque aqui essa conversa super legal aqui. Pô, o tempo todo, olha aqui, o Elson Moura tá perguntando aqui, olha, você tem data para ir pro ar o podcast? Ainda estamos fazendo os pilotos, tá, Elson? Já tenho uma entrevista com o André Félix, também paulista e um artista gráfico excepcional, sabe? Multimídia também, tá fazendo, tem uma história muito bacana. Já fiz a ligação com ele. Engraçadíssimo. É uma figura. Eu tô fazendo reunião de pauta aqui agora com o Mira Dantas. E aí, pela primeira vez, eu falei assim, Mira, você topa pra gente falar sobre esse nosso bate-papo aqui? Isso é um bate-papo que vai gerar a pauta do podcast, tá, gente? Então, vocês quando ele tem. Então, beleza? Respondida essa daqui. Próxima pergunta que tem é do Ricardo Ferraz. Não, é do público. Salve o Paco dos Dinossauros. Esse é meu público. Esse é meu público. Mira, você, por favor, você não se esqueça de hoje, depois da gente ir lá cantar no karaokê, você também lembra de hoje ainda salvar o Paco dos Dinossauros, ok? Então também. Pô,
Olha lá. E por último aqui, de perguntas, é do Casulo Verso. Que legal, você esse nome. Onde vai ser postado o podcast? Em algum canal do YouTube? Sim, YouTube, Spotify. A gente vai ter... Ele vai esparramar para outros lugares, tá, pessoal? Então, vai ter shorts aqui vão ter shorts também no YouTube, vão ter cortes aqui no Instagram, no TikTok. Então, vai ser um lance interplataforma. Deixa eu ver, entrou mais uma pergunta aqui, por favor. De quem é? Do Yuji Matsu, oficial. Olha aí, olha, que legal. Que papo gostoso, tem que fazer mais. Eu também acho. Responsabilidade dessa figura aqui, ó. Bira Dantas, ilustrador. Vocês viram que o cara saca muito. Não dá para passar, tipo, menos de 5 horas batendo papo com o Bira. É sem repetir, cara. É sem repetir assunto, é um barato, bicho. Bira, olha só. Eu primeiro quero agradecer a todo mundo. A gente vai caminhar para o final, porque nós estamos chegando perto do horário que a gente já tinha marcado para sair. Como eu falei para vocês, não tínhamos combinado isso aqui. Eu quero ser muito grato para você, Bira, pela confiança de que de fazer no susto dessa live, sabe? Aqui Legal. Eu escrevi quase uma como normalmente uma bíblia, bicho, de cujo material para a gente poder bater papo lá. Sabe, vai ser muito bacana. Muito bom. A gente vai ficar aqui mais uns 5 minutinhos só. Se alguém quiser escrever perguntas pro Mira, aqui na perguntinha aqui na interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, beleza? Eu não tenho condições de olhar todos os comentários, tá, pessoal? Então, você escrever só no comentário aqui. Então, a gente vai responder as perguntas que surgirem aqui dentro da interrogaçãozinha. Bira, por favor, fala para esse meu público aqui primeiro. Considerações finais, por favor. Eu estou encantado com essa oportunidade que você está dando para mim, para essa galera. Assim como a hora de aprender, eu compartilho a minha hora de aprender com a turma, compartilhar esse momento de estar conversando com um cara que é a história viva, né? Parte da história viva do cartoon brasileiro. É sensacional para mim. Por favor, suas considerações. Primeiro, cara, agradecer você, Zota, porque você tem um canal que assim, é sucesso de audiência, cara. Os seus reacts, mas as suas observações sobre os outros artistas, assim, minha mulher vê, minha filha vê, eu vejo. E assim, é sucesso, porque você tem você é objetivo, você vai ali, você mostra coisas que são incríveis e que talvez a gente nem visse se não fosse pelo seu canal, pela sua página aqui no Instagram. Que barato. E ainda mais eu vi isso no Bira. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo seu convite. Sei que assim, tenho muito a aprender com você, porque você tem uma coisa que é importantíssima, que é o dom da comunicação. Não que necessariamente seja um dom, né, que a pessoa nasceu com aquilo e tal, mas você sabe se comunicar, você se comunica muito bem. Obrigado, além de você ser essa figura que tem um design no seu rosto que leva a coisa a dar certo. Que massa, que Dar massa. certo. Que massa, Cara, meu irmão, que massa. não pude ver todo mundo que entrou aqui, mas um dos caras que eu vi é o Sam Erg, que é um cara que criou a Butantan Gibicon lá em São Paulo. Massa. Um cara assim, genial. Adoro o Sam Erg. E foi descobrir que era aluno da minha irmã, Betânia, que também é professora de arte. Um dia ele me manda uma foto assim, Bira, olha com quem eu tô tendo aula. Minha irmã. E que tá fazendo? A Betânia está lançando um livro sobre o humor gráfico nas escolas. A ideia é discutir a compreensão do humor gráfico da linguagem do universitário. Assim, achei muito legal, muito interessante. Está muito bem ilustrado. Então, depois eu passo para você o link. Já tem um link de pré-venda, né? Me passa assim, vou divulgar no grupo, no perfil. E aí é isso, assim, a gente é um prazer estar aqui nesse espaço, podendo trazer informação para o pessoal
E os causos, né? Isso aí é de Os casos são valoriam. Gente, olha só, tem umas duas perguntas aqui só, Bira, vamos ver o que que é. Esse cara aqui você conhece? Genildo Ronchi. Oi, Genildo. Quantos desenhos você faz por dia, Bira? Olha, agora eu estou numa fase produtiva, então eu faço umas 2, 3 charges por dia e eu faço umas 2 páginas de quadrinhos, 3, se der, 4. Eu estou numa fase produtiva, então não foi sempre assim, não. Se deixar, eu desenho das 7 da manhã à meia-noite, né? Então eu sei que não posso. Então a Cláudia me lembra que a gente tem que sair para correr, a gente tem que fazer academia, a gente tem que cuidar. Você deixar, você vai só desenhando, né? Passa o dia. Um dia ela falou isso, ela comentou comigo, ela falou, Bira, às vezes eu te vejo, eu acordava cedo, já ia para a mesa, ela disse assim, às vezes eu acordo e vejo você desenhando. Eu vou dormir e você está desenhando. Cara, você desenha o tempo todo. Cara, dá um tempo. O Genildo, ele é uma das figuras importantes também da cena dos quadrinhos, da ilustração no Espírito Santo, né? Importantíssimo em todos os sentidos, né? Da organização do pessoal e tudo mais. Eles sabem que o que o Bira está falando, mas talvez você que está assistindo possa não ser da área. O que o Bira está falando de volta, eu faço 3 charges, eu faço tantas páginas. Quantas páginas, Bira? Umas 2 ou 3, 4, assim. 3 páginas. O que está fazendo, o que ele está falando aqui, gente, é uma coisa, é compulsivo. Não tem noção, vocês não têm noção do que é isso, não, tá? É muita coisa. É muita. Olha ali, cara. Cara, esse cara é uma máquina de desenhar, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vale a pena seguir o Bira, vale a pena seguir o Genildo também, que no comentário está aqui, ó, Genildo Ronchi. É uma outra figura sensacional que invariavelmente vai acabar aqui uma hora. Viu, Nino? Já tá até convidado, hein? Quero nem saber. E vamos ver qual é a outra pergunta aqui. Isso.